Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo dessa noite. Hoje, lembrando que estudaremos o capítulo 23 do nosso livro de base de estudos, que é o Boa Nova. Hoje, acredito que nosso amigo Wallace não estará conosco, devido a outros compromissos. João, boa noite, João. Boa noite, Marco, meu amigo, boa noite, pessoal, todos que nos acompanham. Muito feliz também ali com a mensagem da Juliana, né, Marco? Que falou que está numa pequenas férias ali em Gramado, mas ainda assim conseguiu um tempinho para estar aqui com a gente. Muito feliz. Então, boa noite mais uma vez. Mais uns 2 minutinhos a gente já inicia, né, Marco? Perfeito, João. Isso aí, Juliana. Sempre é bom, né? Nesse momento de lazer também a gente aproveitar o que a tecnologia nos dispõe, né? Nesse momento de férias, você pode aproveitar essa 1 hora e estar ouvindo o estudo. Quem não conseguiu hoje estar no estudo, lembrando que a nossa plataforma agora também está no Spotify, então terminou aqui o nosso estudo, a nossa produtora Camila, ela já automaticamente já manda o conteúdo para o Spotify e também para o YouTube. Então, hoje a gente está com vários recursos. Quem hoje não pode estar aqui conosco vai poder acompanhar isso aí mais tarde ou durante a semana. Lembrando que a gente usa a obra do Humberto, nós nos baseamos no estudo usando o texto como uma referência. A gente não está diretamente aplicando o estudo da obra, e sim usando o texto para o que a gente consegue colocar no nosso dia a dia, qual que é a mensagem que esse texto nos traduz. Então a gente usa, além da referência de Humberto de Campos, referências de literatura espírita também, e outros livros espíritas. Vamos começar, João? Você quer que eu faça oração? Você está permitindo o pessoal, né? Pode ser, Marco, por gentileza. Tá legal. Tomar uma aguinha aqui, a gente já começa. Queridos irmãos e irmãs, vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos ao nosso querido mestre, modelo e guia Jesus. Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos nesta noite, refletindo sobre o seu caminho, sobre os seus ensinamentos. Pai, que possamos adotar a nossa reflexão no nosso dia a dia, que possamos nos melhorar cada vez mais, com o nosso semelhante, com nossas atitudes, não esquecendo, mestre, de agradecer pela nossa semana, agradecer pela nossa saúde e pedir para todos os irmãos que estão em dificuldade nos hospitais, os profissionais de saúde, rogamos por todos eles, querido amigo mestre, que assim seja. Boa noite a todos, novamente, agora definitivamente, né, iniciando nossos estudos. Hoje, o nosso capítulo de base é o capítulo número 23, Servo Bom. Essa obra que é uma parceria, né, de Chico Xavier com Humberto de Campos, Chico aqui na Terra e Humberto como espírito, nos trouxe essa valorosa obra que vem nos acompanhando nesse ano todo. Esse capítulo em especial, pessoal, nos traz à tona a relação cristã com as riquezas materiais. Então, sempre
há uma dificuldade da gente refletir, né, o bom uso dos bens materiais. Falamos assim um pouco de um ponto de vista histórico, né? Antigamente se achava um pecador a pessoa ser dotada de bens materiais, né? E um bom cristão, ele deveria ser definitivamente pobre, né, e doar todas as suas riquezas para tal. Sempre houve uma contradição em relacionar o bom uso dos bens materiais. O próprio início do cristianismo, né, e falando até um pouco do cristianismo vindo da parte romana, na Idade Média, ele pregava bastante a humildade, porém era detentora de bens, né, de acúmulo de bens. Então, a abordagem cristã da época era um pouco, vamos dizer assim, contraditória. E Allan Kardec, com o Espiritismo, ele veio com uma outra ótica, né? Ele veio mostrar que isso tem outro sentido, né? Então, as referências do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas perguntas de 811, ali mais ou menos a 816, e no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam muito sobre isso, né, das riquezas materiais. E aqui como eu comentei, o Espiritismo ele vem dar um salto qualitativo nessa questão, porque ele não coloca a riqueza como sendo algo ruim, desde que seja bem empregado. Como a dinamite. A dinamite foi usada para extração de minério e também foi usada para arma de fogo para matar pessoas, né? Para ser uso de uma guerra. Então, o que vale é você usar para o bem, você pode tanto usar para o mal. Então, essa é a colocação que o Espiritismo coloca, que essa é a grande questão que o Espiritismo coloca. É ruim você ter riqueza? Não. É ruim você empregar mal as suas riquezas, né? O texto hoje, ele vem falar da história de Zaqueu. Zaqueu, que era um publicano. Né? O que era um publicano na época? Não, pior que um publicano, ele era o chefe dos publicanos. E ele tinha como sua função principal cobrar impostos. E isso era totalmente discriminado naquela época, porque imagine vocês que um judeu, né, que vira cobrador de impostos do Império Romano e se aproveita de tudo isso aí para ficar rico. Então, esse pessoal, principalmente os publicanos, eram judeus muito ricos, e eles ganhavam as suas riquezas aonde? Através da cobrança de impostos. Então, existia um preconceito enorme por essas figuras, os publicanos. E existia o preconceito no início dos próprios divulgadores do Evangelho, que não tinham a visão, claro, do nosso mestre em decifrar os ensinamentos, e eles achavam também que uma pessoa rica nunca poderia estar no reino do céu. O que a gente vai refletir no texto de hoje, eu não sei se o João concorda comigo, mas eu acho que é o caminho que vai nos levar à reflexão do dia de hoje. O que você acha, João? Olá, Marco, mais uma vez, boa noite, pessoal. Acho que tua introdução aí resumiu de forma bem interessante todos os principais aspectos desse capítulo, né? Só respondendo a nossa amiga Suzete, que nos perguntou ali no chat, né, o motivo pelo qual pulamos o capítulo 22, são essas adaptações que a gente vai fazendo, né, Marco, durante os nossos estudos,
como Wallace, como você traz aqui para a gente também, para que tenhamos também espaço para abordar outros temas, né, como em estudos passados abordamos a questão da obsessão, então vez ou outra a gente vai fazer nessa adaptação, tá bom, Suzete? Mas caso seja necessário, a gente pode voltar ao capítulo, a gente não se prende nele também, a gente pode abordar o capítulo 22 numa outra oportunidade. E também, João, só aproveitando, né, complementando a sua resposta, você vai perceber que os 2 capítulos, né, que é a comunhão com Deus e a oração, e logo depois vem a obsessão, né? Então, foi uma ligação aí do roteiro, tá? Por favor, João, desculpa a interrupção. Não, imagina, Marco, perfeito. Como você disse para a gente, né, nesse capítulo, Humberto de Campos, ele vai abordar muito essa questão, né, da ligação dos cristãos e dos discípulos com as riquezas materiais, né, religiosamente falando, né, em diversas oportunidades esse tema foi abordado de uma maneira diferente, até com que o Espiritismo trouxesse essa nova ótica, como você trouxe para a gente, né, que até você deu o exemplo da dinamite, né, podemos usar o exemplo do avião também, que, né, foi criado como meio de transporte, mas também teve aí sua adaptação para ser usado em guerras e combates, enfim. Então tem toda essa questão que a gente consegue trazer da neutralidade do material, né? O dinheiro, ele é neutro, depende do uso que a gente faz para ele. E acho interessante, né, Marco, a gente já no primeiro parágrafo desse capítulo, a gente já consegue trazer algumas reflexões legais, principalmente, como a gente diz aqui em outros estudos, da ótica que Humberto de Campos traz para a gente, né, do ponto de vista dos discípulos, né, que eles também tinham a forma deles de compreender o ensinamento do Cristo, de interpretar, de levar adiante, cada um carregando a sua bagagem de conhecimento, sua bagagem de aprendizados. Alguns eram pescadores, né, como Simão Pedro, tinha também outros já que trabalhavam também cobrando os impostos, então cada um carregava um pouquinho aí da sua bagagem e eles iam formando as opiniões e trazendo esses diálogos para o Cristo. Né? E ali no primeiro parágrafo desse capítulo já deixa claro a forma como os discípulos compreendiam a riqueza, ainda de uma forma errônea. Né? E por quê? Porque a gente consegue observar em outros diálogos e até mesmo em outras parábolas de Jesus, a gente vai identificar outras mensagens dele que dizem a respeito da riqueza, né, como na parábola do jovem rico, onde o Cristo sugere que o jovem venda tudo o que possui e dê aos pobres. A gente também vai encontrar no Sermão da Montanha Cristo nos sugerindo não acumular os tesouros da terra, entre outras passagens. Então, essa ideia foi penetrando na cabeça dos discípulos, que eles foram, de certa maneira, condenando a riqueza, né, mas de uma forma muito extrema. Até a gente vê até curioso, engraçado, nesse primeiro parágrafo, esse primeiro trecho, que Filipe, né, um dos discípulos, ele chega a sugerir que ninguém deveria possuir nada além de uma camiseta. Né, se tivesse algo além de uma camiseta, já deveria doar aos pobres. E então a gente vê aí toda essa questão da personalidade dos discípulos em compreender a mensagem do Cristo, entre tantas que ele trouxe para a gente. Então, acho que reunindo aí o pensamento de um pouquinho de cada, tanto de Levi, Filipe, Simão Pedro, né, eles discutindo e debatendo entre si, sem interferência do Cristo, que observava e conhecia os pensamentos e sentimentos deles, né, mas permitiu que eles discutissem entre si, e só posteriormente, né, quando o assunto voltou à tona, é que o Cristo foi trazer a sua mensagem para que eles pudessem, então, verdadeiramente compreender um pouquinho mais do que diz respeito à riqueza. E aí que entra a figura de Zaqueu. Né? O que você acha, Marco? É isso aí, João. E é importante que esse trecho que a gente começa a falar do encontro de Zaqueu com Jesus, ele está no Evangelho de Lucas, né, do capítulo 19, de 1 a 10. É um pouco mais detalhado a forma que foi colocada aqui no Boa Nova, mas é muito parecido com o que está no Evangelho no Boa Nova, colocando mais alguns detalhes desse encontro memorável. De certa forma, João, foi bem colocado. Jesus, ele trata, sabendo da delicadeza desse assunto, do preconceito
que o povo tinha na época, dos ricos e principalmente dos publicanos, né? Ele coloca essa reflexão de uma maneira sutil, quase deixando a história se conduzir, né? E transformar esse entendimento mais para o lado do Zaqueu do que uma parábola. Ele quis, nesse momento desse encontro com o Zaqueu, mostrar que pessoas de dotes, de bens, também têm bom coração, né? Elas podem transformar o mundo muito mais do que uma simples doação, né? Para que a gente pode fazer para uma pessoa. Essa pessoa que tem muito poder material, ela pode resolver o problema muito maior, né? No texto de Humberto de Campos mostra claramente que Zaqueu ele é uma pessoa humilde, né? Ele é uma pessoa que trata muito bem seus funcionários como parentes, né? Com igualdade, se preocupa muito com a educação de seus filhos, quando ele quer trazer os seus filhos para conhecer Jesus, acredita muito na palavra do mestre, tá? Com a profundidade de tudo isso aí. E é importante que tem um livro de uma referência bem bacana, que é um livro da Amélia Rodrigues, Espírito Amélia Rodrigues, escrito por Divaldo Pereira Franco, Primícias do Reino, onde ela detalha bem esse encontro de Jesus com Zaqueu, mostrando o lado do personagem, que é tão importante, que é Zaqueu. Quem que era Zaqueu? Zaqueu era um baixinho, como é colocado no texto. Ela detalha que ele era obeso, né? Que ele sofria enorme preconceito da sociedade, e poucos sabiam que ele ajudava demais a sociedade, as pessoas necessitadas. Então, nesse livro, se alguém tiver uma curiosidade de entender um pouquinho melhor do Zaqueu, Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, tá? Nessa reflexão, a gente percebe que Jesus ele deixa a história se tornar mais suave, e ele convida os apóstolos a participar da festa, né, que Zaqueu faz pela presença de Cristo, né, e mostra, olha que pessoas ricas não necessariamente são pessoas ruins, e são pessoas de bom coração também. Quando Zaqueu começa a explicar que ele não deve para nenhum funcionário, e se devesse, e se alguém, por favor, que fale para ele que ele vai pagar 4 vezes mais essa dívida, que ele honrava seus compromissos. Então, mostra no texto que ele é uma pessoa de bom coração, que é uma pessoa honrada, né, que honra com a sua palavra, e daquele momento em diante, mostra também que Zaqueu ele já está sentindo que o que ele tem é o suficiente para ele poder viver bem por um bom tempo, e ele conversa até com Cristo que ele vai dividir boa parte desses bens, né, na prática da caridade. Foi que Jesus coloca de uma maneira sutil, né, que ele é uma pessoa de bom coração, que estava vindo no reino da salvação, né? O texto ele tem a cronologia desse encontro com Jesus e Zaqueu, e logo após Zaqueu ele dá uma saidinha, né, para chamar os filhos, e Jesus começa a pontuar com os apóstolos toda essa conversa, né, João? Bem legal isso que você falou, Marcos, sobre a personalidade de Zaqueu, né, só para a gente contextualizar, antes mesmo desse encontro do Cristo com Zaqueu, né, como a gente trouxe, os discípulos, eles ainda traziam essa concepção errada da riqueza e desses que eram os possuidores dos bens materiais, né, por isso que eles se escandalizaram tanto quando Cristo, né, disse que ia se hospedar com Zaqueu e que passaria a partilhar com ele também, né, e essa questão da personalidade de Zaqueu é muito importante porque também é mais uma lição do Cristo para a gente, né,
Por isso que esse é um outro ponto bem interessante de comentar, que é justamente esse desejo profundo e sincero que Zaqueu já tinha em conhecer o Mestre, mesmo sendo ele, né, Zaqueu, um cobrador de impostos, um publicano, né, ele já tinha ouvido falar muito bem, né, da alma bondosa do Cristo, ele também desejava partilhar com Jesus, e tamanha era a sua curiosidade em conhecer o Cristo, que até mesmo ele subiu nessa figueira para aguardar a passagem do Cristo, né? Então, quando Jesus disse que necessitava da companhia e da hospitalidade dele, ele, né, Humberto de Campos, deixa bem claro para a gente que ele foi tomado de um sentimento de júbilo muito grande, né, que chegou a abraçar o Cristo, né? Ou seja, antes dele ficar sabendo da passagem de Jesus, já tinha ouvido falar, já tinha demonstrado certa simpatia pela figura do Cristo, então ele realmente tinha esse sentimento bom para com Jesus, né, Marco? Ele queria realmente conhecer, não pela vã curiosidade, mas sim porque ele ouviu falar muito bem da figura do Cristo, de toda a sua alma bondosa, os seus feitos, o seu amor, a sua caridade, e ele também, acredito que tinha, no fundo, um certo desejo e também que os outros pudessem enxergar ele assim, né? Como você trouxe para a gente, ele era um publicano que não era muito bem visto. Inclusive, em outro trecho desse capítulo, né, Humberto de Campos traz para a gente, né, o publicano que tantas vezes foi injustamente acusado. Né? Então, e quando ele teve esse diálogo com Cristo, aconteceu justamente ao contrário, né? Por isso que eu acho interessante a gente refletir também não só a questão da riqueza nesse capítulo, né, mas dentre tantas as lições de Jesus, em especial, claro, sobre a riqueza e posses materiais, mas também me chamou muito a atenção desse diálogo fraternal que ele teve com Zaqueu, né, porque Zaqueu já carregava o fardo desse julgamento de tantos outros, e em Jesus ele encontrou o outro lado, né, ele encontrou a compreensão, ele encontrou a palavra amiga. E Humberto de Campos diz, né, que depois dele ser injustamente acusado, com um diálogo ali com Cristo, ele experimentou uma grande satisfação, porque o Cristo não o acusou, não o julgou, muito pelo contrário, né, trouxe a palavra amiga, a palavra de compreensão. Então, ele considerou a palavra de Jesus uma grande recompensa, que foi muito valiosa à sua consciência, que, como você disse para a gente, né, Marco, ele, apesar de ele ser um cobrador de impostos, ele tinha essa personalidade de ajudar o próximo, ele ofertou trabalho a muitos outros que vieram de longe, inclusive de Jerusalém. Ele também tinha um pouco mais de cuidado para com seus servos, enfim, ele já tinha na consciência dele essa ação e a prática do bem, né? Mas ele não era visto assim, ele era visto como um publicano que ganhou ilicitamente, conquistou a riqueza ilicitamente, então todos o julgavam, e a mensagem do Cristo trouxe para ele, então, esse alívio à consciência, né, Marco? Então, João, e a gente sempre tem o que a gente aprende no Espiritismo, né, que talvez nem todos vão concordar, mas é muito mais meritório você encontrar espiritualidade na riqueza do que na pobreza. Tá? Porque quando você está com um acúmulo de bens materiais e dinheiro, né, e poder, né, normalmente a pessoa perde um pouco a humildade, né, ela perde um pouco o senso, né, ela tem as portas mais abertas para os erros, né, do que para os acertos. Então, no Espiritismo, não se condena a riqueza, se condena o mau uso dela, né? Quantos de nós aqui, agora vamos fazer uma reflexão pessoal, quantos de nós aqui, nós só acordamos para os valores espirituais quando nós sofremos nossos danos materiais ou sofremos algum dano na nossa vida, e material também. Quando a gente começa a acordar para os valores espirituais? Normalmente quando a gente sofre alguma coisa, né? Isso pode ser uma doença, pode ser uma perda, pode ser um problema material, por que não? E de certa forma, a gente sabe que
por muitas vezes na vida, e quem já passou por isso sabe bem, que quando você atravessa um momento muito bom financeiramente, a gente acaba esquecendo dos nossos, por um certo momento, né, esquecendo um pouco dos nossos valores, né, dos valores que são importantes, tá? Não que a gente deixa de praticar a nossa conduta moral, mas a gente começa a ter mais vacilos. Isso é comum, pessoal. Isso é raro não fazer isso, né? Então, aqui no texto de Humberto de Campos, Jesus encontra uma pessoa assim, né? Que, mesmo com todos os dotes possíveis, ele era uma pessoa humilde, correta, praticava bem e expandia essa prática. Eu acho que tem uma frase nesse texto de Humberto de Campos, João, que é assim, que para mim me tocou bastante. Eu vou pedir a permissão de todos vocês para a gente poder ler essa frase aqui e refletir sobre ela. No final, quase no final do texto, depois de Jesus passar toda essa reflexão para os apóstolos, ele coloca: amigos, e dessa forma eu vou ler exatamente o texto aqui. Amigos, acreditais, porventura, que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre a necessidades de um dia ou que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escolhem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, por vezes. Atiram uma moeda dourada ao faminto que passa procurando livrar-se da sua presença. Os segundos ligam a sua existência a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação da sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis, a face do mundo. Então veja só a profundidade dessa lição, que aí Jesus mostra o caráter do tão incompreendido Zaqueu, né, que estava lá só para ver Jesus. O Zaqueu, ele subiu na árvore para ver Jesus, não queria mais nada. Ele queria olhar para Jesus, sabendo o que Jesus já tinha feito ali na região e conhecendo, né, no livro até da Amélia Rodrigues, Zaqueu era amigo de algumas pessoas que tiveram a oportunidade de ter o milagre de Cristo, né? Então ele queria olhar para ele, ele não queria mais nada, ele não queria tocar, ele não queria pedir, ele não queria fazer nada. E Jesus, né, espírito evoluído que era, né, ele sabia da presença desse homem no seu caminho e nos trouxe esse ensinamento riquíssimo aí. João, o que você achou dessa reflexão final aqui? Não é uma reflexão final porque a gente tem tempo ainda. Só colocando, pessoal, deixa a pergunta lá no chatzinho, tá? Daqui a pouco a gente vai dar uma lida. Então, coloque lá questionamentos, opiniões de vocês. Então, João, esse texto final aqui, o que você achou disso aqui, João? Não, a gente está em sintonia aí, viu, Marco? Porque esse foi um dos trechos em que eu grifei aqui também, porque realmente ele diz muito, né? Principalmente, eu acho que essa primeira frase, né? Porventura acreditas que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Acho que essa frase diz muito do nosso estudo de hoje, né? Então a gente está em sintonia. E vou um pouco mais além, né? Seguindo ainda o nosso trecho, o nosso texto de estudo, alguns parágrafos abaixo, onde Cristo também lhe diz que todos nós devemos servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas, né? Ou seja, mais uma vez o Cristo indicando para a gente que hoje, se nós somos possuidores dessa riqueza, é um compromisso que talvez tenhamos assumido e uma riqueza que nos foi confiada, né? E aí eu lembro e trago também para os irmãos, caso queiram se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, como o Marco já disse para a gente também, mas tem o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo fantástico que traz várias abordagens e reflexões a respeito das posses materiais.
E tem um trechinho lá onde o espírito Lacordaire, ele diz que pela riqueza, os homens eles se revestem do caráter sagrado de ministros da caridade. Então vejam quão impactante, quão grande é a responsabilidade da riqueza, né? A tal ponto dos espíritos dizerem que aqueles que a possuem são verdadeiros ministros da caridade e têm aí então a missão de dispensar essa riqueza de uma forma inteligente, né? E ele complementa também dizendo que o Cristo ele não ordena que ninguém se despoje do que possua, né? Porque assim essa pessoa estaria se condenando a uma voluntária mendicidade, e não é isso que propõe o Evangelho, né? Porque aquele que verdadeiramente fizesse isso, se despojasse de tudo que tem, ele também ia ser uma carga para a sociedade, né? Então, proceder dessa forma ia ser compreender de forma errada, né, a maneira de se desprender dos bens terrenos, que acredito que não é justamente essa de se despojar, de se desfazer de tudo, mas a questão de valorizar muito mais as aquisições morais do que as aquisições materiais, né, Marco? E conta a história, né, João, que Zaqueu, procurado depois da ressurreição de Cristo, enfim, quando os apóstolos já estavam fundando a igreja, né, Zaqueu é convidado, né, para formar uma igreja, e ele fica, né, nessa igreja até o final dos tempos, né, homem de bem que era. Então ele não tinha interesse nenhum de acumular riquezas. O que Zaqueu percebeu, né, e é isso que no Evangelho segundo, sim, bem-aventurados pobres de espírito, que Zaqueu percebeu, e que ele era pobre de espírito, ele precisava de uma renovação espiritual. E ele não era pobre financeiramente, mas ele ainda era pobre de espírito. E ele reconhecia no mestre a salvação. Então, eu acho o seguinte, pouco importa se você der tudo, der metade, ou der um pouquinho. Importa a maneira que você está conduzindo tudo isso aí. Né? Importa como você está fazendo tudo isso aí. Zaqueu, ele se importava com tudo em volta dele, com os funcionários, com os servos, com as pessoas necessitadas, e ele tinha uma boa vida, sim, porque ele, através do seu trabalho, ele era um afortunado, né? Mas isso não fazia uma pessoa invejosa, uma pessoa que desejava mal para outro. Enfim, é o contrário, era o que ele recebia da sociedade, né? A inveja e o desejo de punição. Pessoal, o chat aqui está um pouco preguiçoso hoje, ninguém está colocando nada, ninguém pergunta nada, vamos se manifestar, né, Gisele? Gisele, vamos se manifestar aqui, vamos colocar o que vocês estão achando disso aqui? A reflexão está dentro daquilo que vocês leram no texto? Esse é o caminho? O que passam, por favor, dão uma opinião aí sobre o texto. João? Viu, Marcos, só para alertar também, agora o Meet está numa nova configuração aí, né? Então temos mais 4 minutinhos antes de que a nossa sala encerre. Então acredito que a gente vai organizar aí para que na próxima reunião a gente tenha a sala aí com um período um pouco mais estendido para a gente poder trazer as reflexões, mas hoje aí, né, o Meet mudou as configurações, então logo mais 3 minutinhos aí a nossa sala vai encerrar. Então acho que hoje cabem as reflexões finais, viu, Marco? O Meet agora, com certeza, né, ele fez o trabalho comercial dele de divulgar, abrir, né, e falou, agora não, agora vocês já usaram durante a pandemia toda, vou começar a cobrar. Então, provavelmente, a gente vai adquirir uma assinatura, né, profissional dele, né, João? E aí a gente vai ficar com um tempo mais extenso aí, que é para a gente ter essa 1 hora. Eu acho que a reflexão final a reflexão que eu entendo desse texto é que a gente faça o bom uso das nossas riquezas materiais e que a gente não se condene por
por ser uma pessoa mais afortunada que outras, e que a gente sim tem a capacidade, a humildade de ajudar nossos irmãos da maneira que a gente acha melhor e puder melhor. Então não devemos se preocupar com a riqueza do nosso vizinho que não faz nada, porque tal como o Zaqueu, eles achavam que o Zaqueu era um impuro, e na verdade a história conta o contrário, né? Então nos preocupamos materialmente em ter uma vida digna. Legal, Marco, é isso aí. Acho que complementando também, além do bom uso das riquezas materiais, acho que também até a gente pode trazer no próximo estudo a forma como isso se dá, porque não basta ter, não basta doar, né, Marco? O próprio Evangelho vai trazer para a gente, né, um trecho no capítulo 7 do Evangelho, onde o Espírito Amigo também diz que muitos desses que possuem as riquezas, eles vão concordar em dar esmola, mas em apertar a mão fraternalmente daquele que pede, nunca o fariam, né? Então tem algumas reflexões bem importantes para a gente trazer também. O dar e a forma de dar são muitas nuances aí, né? Mas que acima de tudo, além de a gente buscar trazer esse bom uso e a boa aplicação das riquezas, que a gente possa também trazer sempre conosco que a verdadeira riqueza é a riqueza do mundo espiritual, né, Marco? Perfeito, João. Para a gente dar uma descontraída no final, não sei se vai dar tempo aqui, mas tem uma célebre história do Chico que ele está distribuindo cestas básicas e na fila tem uma pessoa que dizem que ela é uma pessoa afortunada, que ela não precisava receber cesta básica, né? E foram falar para o Chico, né? Chico, da cesta básica, essa mulher é rica, lá em Uberaba, todo mundo sabe que ela tem casa, dinheiro. Ele falou, não, ela merece uma cesta básica. Veja, ela é rica e humildemente ela está aqui na fila, com todas as pessoas pobres. Olha a capacidade do Chico em dizer assim, olha, pessoal, ela vai ter certeza as dores que precisar no caminho. Então, conforte-se com a sua, né? Então, é isso aí. Tá? Então, não dá para a gente olhar a grama do vizinho, nós temos que tocar o barco em frente, colocar bem os valores, não é dando uma moeda que você está fazendo caridade, né, João? E sim, tratando um ser humano como um irmão, né? Às vezes ele não precisa de uma moeda, ele precisa de uma conversa, ele precisa de um abraço, né? Eu estou vendo a Denise aqui também, que ela está ouvindo o estudo e está fazendo o seu trabalho, né, Denise? É isso aí, aproveita tudo aí, né, Denise? Aproveita para refletir, isso é legal, isso que é legal da rede social, né, que você pode estar ouvindo e refletindo e fazendo um trabalho ali, dando continuidade. Muito bacana, viu, Denise? Muito bacana. Pessoal, boa noite, fique com Deus, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a Shília, a Daíra aqui, a Juliana, a família Araújo aqui sempre presente, todos vocês estão sempre presentes, a Suzete, Meri, enfim, a Mary. João, boa noite, meu amigo, estava com saudade de todos vocês e até a próxima. Bem-vindo de novo, Marco, boa noite, pessoal, até o próximo estudo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal, abençoada semana a todos. Muito obrigado. Boa noite.